Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a missão ACR, que na verdade é uma abreviação de 3 palavras e depois vocês vão entender. Começar falando um pouquinho de mim. Meu nome é Felipe Locatelli, o ano que vem completo 16 anos de experiência no varejo. Sou formado em técnico em enologia, sou enólogo. Em 2009 eu abandonei a carreira de enólogo para trabalhar no varejo da família. E de lá para cá eu me formei em programação neurolinguística, que é PNL, que estuda a maneira como a gente pensa, fala, se comporta e como a gente ressignifica as coisas dentro do nosso cérebro. Me formei em neuromarketing, que estuda como o cérebro identifica as cores e como a gente é influenciado no ato de consumir, no ato da compra. E sou formado em administração de empresas pela Faculdade FISU aqui de Garibaldi. Antes de a gente começar a falar da missão ACR, é importante a gente falar um pouco sobre o que é resultado na nossa vida. Equalizar esse termo, que resultado ele vem da solução dos problemas. Tudo que eu solucionar de problema, eu vou estar gerando um resultado. Se eu estou com gripe, eu tomo um remédio, o que acontece? Melhora ou piora? É para melhorar, né? O que acontece quando eu começo a tomar remédio? Eu sou a mesma pessoa, não troquei de endereço, não troquei de nome e eu começo a ter retorno só com o investimento do remédio. Porque o que é resultado, tá? É eu ter um retorno superior ao que investi. Quando a gente pega R$100 do banco e na hora de devolver a gente devolve 100, mais, né? Mas para o banco era 100. Ou seja, o banco investiu 100 e ele teve mais retorno do que ele investiu. Tá? Então o resultado é isso. Nós estávamos fazendo algo em 2 pessoas, a gente mudou o jeito de fazer, agora a gente faz em uma. Porque se eu estou fazendo em 2 pessoas e depois eu passo a fazer em uma pessoa, eu não posso fazer do mesmo jeito. Eu vou ter que refazer. Recentemente, eu não sei se vocês sabem que a empresa do Elon Musk conseguiu trazer um foguete de volta. Vocês viram essa notícia? O que acontecia há 30 anos atrás? Todo foguete que ia para o espaço não voltava mais. Ou seja, todo foguete ia aquele trambolhão, né, que custava milhões de dólares fora. Agora eles estão conseguindo trazer isso de volta. Então a atividade é a mesma, eles só estão tendo mais resultado. Então, quando a gente fala de resultado, é isso, é ter mais retorno do que a gente está investindo, seja em tempo, em dinheiro, tá? E os problemas que a gente soluciona pode ser o problema do cliente, porque ele está com fome, ele está com almoço para fazer em casa, como pode ser interno. Se a gente pegar o nosso setor da qualidade, ele soluciona os problemas internos, de ineficiência de produção, de falta de programação de produção, de um produto que não está legal, e ela também está gerando resultado através de um problema. Então, o resultado vem de problema. E como a gente mede o resultado? Porque para saber se a gente está tendo resultado ou não, a gente precisa medir. Quem aqui já em algum momento já fez controle de peso? Já tiveram a sensação de, nossa, eu tô inchado e tu vai se pesar e tá com o mesmo peso? Ou ao contrário, tô me sentindo tribento, sobe na balança, tem 1 quilo a mais lá que tu não esperava. O que tá acontecendo aí? Eu tenho uma percepção e quando na verdade é outra percepção. Então é importante a gente medir. E a gente vai medir, no caso do varejo, no nosso caso, 2 coisas, que é o que importam. É como que está as coisas que retroalimentam o futuro. O que é isso? Indicação, a satisfação do cliente. Porque quanto mais cliente satisfeito, é só questão de tempo para a gente vender mais, concordam? Tá? Mas talvez eu não vá vender amanhã. Talvez o Oda lá de Bento ele fica super satisfeito. Ele vai, tem a experiência, semana que vem ele volta com o amigo dele, o Emerson, e aí eles estão em 2 gastando. Mas não vendi hoje,
E nem amanhã. Só semana que vem eles vão voltar. Ou seja, a gente precisa estar de olho como é que tá. Por quê? Senão quando vê, eu me pego ali vendendo gato por lebre, a pessoa não volta mais, mas eu continuo achando que eu tô bombando. Lá pelas tantas eu enganei todo mundo. O que acontece? Eu preciso trocar de cidade. Que é o que os golpistas fazem. Eles dão um golpe o máximo possível numa cidade e já tem que trocar, porque ali todo mundo já se falou, já sabe que o careca lá dá golpe, então ele precisa trocar de cidade. Entenderam? Que a gente precisa entender, ou medir as coisas de hoje, que é a venda, é a margem, tá? Mas a gente precisa entender como é que está o contentamento dos clientes. Eles nos indicariam, e por isso que hoje, todo mês, a gente roda no aplicativo uma pesquisa pedindo assim, Emerson, você indicaria, de 1 a 5, você indicaria o São Lucas para um parente ou amigo? A gente quer saber, né? Que a gente quer saber se eles estão indicando. E a gente precisa começar a cruzar essas medições. A gente viu que na terça é o dia que mais passa gente na loja. Então todos os setores precisam vender a mais. Se tem um setor da loja que não vende a mais na terça, nesse setor tem um problema. Aonde tem o maior risco de ter doença? Onde tem muita gente ou onde tem pouca? Venda é a mesma coisa. Então, assim, se passou mais gente, precisa ter mais venda no açougue, tem que vender em todos os setores a mais. Entendeu? E a gente precisa cruzar essas informações. E sobre medir, a gente precisa comparar a venda de hoje com a de ontem, com a de quinta passada, com o mês passado, com o ano passado, para entender o que está acontecendo. Por exemplo, hoje se vende menos cigarro do que se vendia 4 anos atrás, em número de carteiras. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão fumando menos cigarro. Para nós é bom, porque a gente ganha muito pouco no cigarro e ele tem um alto percentual de perda de inventário, da carteira sumir, cair no lixo, né? A gente compara as categorias, quanto que dá de margem de lucro o que a gente produz aqui, quanto que dá de margem de lucro o açougue. Para a gente entender, vamos pegar o caso lá de alguns produtos que a gente produz aqui, que às vezes a gente tem um produto lá que dá muito trabalho para vender, mas ele entrega pouca margem. Esse produto, a gente não pode dar foco nele, porque nós vamos precisar com mais gente na cozinha e ele não rentabiliza. Então a gente precisa ir comparando. E a gente precisa comparar as pessoas. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu fechar aqui. Que se tem lá o Felipe, que ele consegue fazer 5 quilos de enroladinho em 1 hora, e vem a Jéssica e faz 7 quilos em 1 hora, o Felipe pode ser muito gente boa fazendo enroladinho. Mas o número está mostrando que a Jéssica tem maior aptidão. Então, esse trabalho precisa ir para a Jéssica. E para o Felipe precisa... E comparar é também entendendo no que a pessoa é melhor. Então é importante ir comparando, né? Porque eu posso não ser tão bom quanto a Jéssica no enroladinho, mas eu preciso descobrir uma outra coisa que eu sou melhor que a mais rápido que a Jéssica, e aí eu vou fazer aquela coisa e a Jéssica faz enroladinho, tá? Então o medir, ele é importante porque tira a nossa percepção. Sobre a percepção, alguém já mediu a pressão achando que ela estava alterada e estava tudo certo? É o maior exemplo. Se não fosse isso, é que hoje eu tô com a minha pressão alterada. Cara, mentira, tu só tá acabado. E tu acha que é a pressão, né? O que é a visão, o que é a missão do varejo? O que é a lógica do varejo? Tá? Ela é muito simples. No varejo, para a gente ter resultado, a gente precisa de uma coisa só, que é gente comprando. A gente precisa de gente gastando aqui dentro. Mas gastando de qualquer jeito, a qualquer custo, com qualquer coisa,
Vocês acham que sim? Não, né? Não. Para aumentar nosso resultado, a gente precisa se posicionar e fazer daquilo a nossa obsessão. Todo dia melhorando aquilo, todo dia melhorando aquilo, todo dia melhorando aquilo. Tá? Mas quem nós somos, Felipe? São Lucas é isso. Atendimento e qualidade. Ah, então quer dizer que a gente precisa falar para o cliente, oi, tudo bem, a gente tem atendimento e qualidade. Não, ele precisa perceber isso. Senão é a raposa contando as galinhas e falando pro fazendeiro, tem só 6 galinhas. Você acha que a raposa contando as galinhas, a gente confia ou não? Não, né? Então o cliente precisa perceber isso, tá? Porque afinal de contas, para quem nós somos atendimento e qualidade? Não é para todo mundo. Todo mundo pode comprar aqui. Mas quem a gente vai levar a opinião em consideração? Quem a gente vai perseguir assim? Ah, tem lá a Andressa que eu preciso. Ela é meu cliente ideal. Então, assim, ela cortou o cabelo, eu vou vender um produto para quem corta cabelo. Ah, ela mudou, ela teve um filho, opa, agora eu vou vender fralda. Entenderam? E isso a gente define em personas. Alguém já ouviu falar em personas? Eu mais. O Oda, daqui uns anos, ele vai ser meu companheiro de persona. Eu sou da persona que uso mais filtro solar do que condicionador. Por quê? Por quê? Uma lógica natural. Não tenho cabelos mais, né? Então eu sou uma persona. O que é uma persona? Um padrão de comportamento de consumo. Quem aqui é mãe? Persona das mães. Compra fralda e dorme mal, né? Hã? Então vou vender fralda e algum remédio mágico para o sono. Ah, o energético, não, 3 gotinhas de dormir, tu acorda nova. Mas para mim e pro Oda, isso não adianta nada. Que a peruca não vai servir para mãe. Vocês entenderam o que é persona? Aqui tem um padrão de comportamento. E o meu padrão de comportamento vai definir o meu consumo. Não sei se vocês sabem, mas o consumo do álcool vem caindo a nível mundial. Não sei se vocês sabem disso. Em contrapartida, o que está se usando? Está se usando muito energético nos encontros. Mas energéticos puros, ou misturado com tererê. Cara, a galera não quer mais beber. A galera quer sentir sabor. Né? A galera quer ficar até as 3 da manhã, 4, 5 e o dia seguinte curtir uma outra coisa, não ficar de ressaca. Né? E essas são as nossas personas. Primeira persona, a persona gourmet. A pessoa que adora cozinhar, que adora experimentar novos sabores. Para ela, o preço do azeite de oliva é muito importante aqui. Porque ela usa azeite de oliva em tudo, até para passar nas mãos para hidratar. Porque ela gosta do azeite de oliva. Tá? Persona fitness é alguém que cuida do corpo, que adora o corpo desenhado nos padrões que ela acredita ser o ideal. O que essa pessoa faz? Ela consome muita proteína, quase nada de carne de gado, muito ovo, frango e whey. Então ela fica alternando entre frango e ovos, o que vale mais a pena, porque para ela o que importa é a proteína. Então às vezes ela vai comprar ovo quando está determinado o valor e ela já sabe fazer o cálculo se o frango está valendo a pena, senão ela continua no ovo. Tá? Por isso que a gente tem nossa quarta da proteína. Alimentação saudável. Aqui são pessoas que elas prezam por produtos limpos, sem conservantes, sem corantes, mais naturais. Então elas ficam lendo o rótulo. Tá? Se eu pegar a Cleide, não tem umas pessoas que vão ali no Natureza Mesa e ficam lendo. O Natureza Mesa é o setor onde mais as pessoas leem rótulos.
Querem saber a procedência. Não pedem lá na padaria, ai, não fica tanto no atendimento, né? Mas eles vão pedir a respeito dos bolos. O que tem dentro aqui? Cara, é alguém que já está alinhado aqui. Então essa pessoa, o preço daquele leite vegetal tal da castanha é muito importante para ela. Porque ela gostaria de consumir mais, mas 5 vezes o preço de um leite de vaca. Só que ele tem os benefícios. Outra persona é o dia a dia. As pessoas que vêm aqui de 3 a 5 vezes por semana. Que é a galera do final do dia, pegou o filho na escola, tá passando aqui. E aí a gente tem 3 estilos. O mulher moderna, que ela tem filhos, trabalha fora, estuda, e ainda na sexta-feira sai com as amigas. Ou seja, ela faz muitas coisas no dia, tá? Para essa mulher, ela não pode perder tempo. O preço do filé mignon é importante para essa mulher. Por quê? Cara, se ela levar uma carne que talvez não seja macia, o filho já não come, ela vai ter que fazer daí a carne, o filho vai fazer ela levantar da mesa e lá cozinhar um ovo. Aí o ovo ele precisa ser sem a gema, com bastante sal, e aí a gema caiu. Todo um problema por conta que ela pegou uma carne que... Ela pega o filé mignon e ponto. Então ela não pode errar por falta de tempo. O Rodrigo Hilbert, que é o segundo estilo do dia a dia, vocês sabem quem é o Rodrigo Hilbert? Ele é marido da Fernanda. Isso, não é que, enfim, todo mundo zoa ele, que ele faz tudo. O que é? Ele representa o homem que participa mais das atividades domésticas, que cozinha, que faz as compras. Esse cara, ele ajuda muito, mas ele continua sendo homem. Meio atrapalhado, as coisas, a loja precisa ser simples para ele. Se botar ali as coisas meio fora da lógica, ou a loja for confusa, a mulher se adapta, o homem deixa de comprar. Ele vai parar no posto de gasolina ver se tem amaciante, porque aquilo ele não achou fácil. Por que ele gosta do filé mignon? Porque, cara, ele é certo que ele vai deixar a carne macia. É certo que ele vai acertar o ponto de estrogonofe, que vai... Então, ele não pode dar chance pro azar, porque errar é feio pra esse cara. Porque ele tá fazendo algo contra a natureza dele, tá? E o último estilo é a Dona Maria. Daí tu vai ver aquela senhorinha que sabe te dizer o preço de todos os mercados. O que é importante para essa Dona Maria aqui? Os preços dos itens básicos. São 10, 12 itens que todo dia a gente pesquisa o preço do Cairu, do Apollo e altera para acompanhar o preço deles. Porque essa mulher, ela não trabalha fora. Na maioria das vezes você trabalha muito pouco e fica mais tempo em casa. Como é que ela gera resultado? Gastando menos na refeição. Aí ela vai cozinhar feijão, porque ela tem tempo. Aí, em vez de pegar o kit feijoada, ela pede se tem orelha de porco. Ela pega uns pedaços de galinha velha. Pega dois salsichão, cozinha o salsichão, bota ele cozinhar junto com o feijão. É assim que ela gera resultado, tá? Vocês nunca viram alguém falando do pai ou da mãe? Sim, minha mãe atravessa a cidade a pé. Já viram alguém falando da mãe ou do pai assim? Cara, é o que gera resultado. Meu avô ficava a manhã fora toda para comprar banana, abacate e mamão. Porque ele não pagava ônibus, né, lá em Bento, então ele atravessava a cidade de Bento de graça, de ônibus, contente porque economizou meia dúzia de pila. Para ele era resultado, ele não ia fazer nada com esse tempo. E por último, a cia do churrasco, né, a companhia do churrasco. Aí nós temos 2 estilos. Primeiro, o pessoal que mora no interior. O que acontece? Uma família no interior, além de ser grande, ela consome muita carne. Ela cozinha carne de meio-dia e come de noite. Aproximadamente 500, 600 gramas por pessoa por dia. Isso é muita carne. Então, não adianta querer vender um pacotinho de Locatelli Gourmet para eles. Eles precisam de um dianteiro inteiro, de uma costela inteira, de uma coxa inteira. Tá? Eles precisam disso. Então, a gente tem um mecanismo de venda num grupo só com pessoas do interior que compram peças grandes. Que nem o cara que veio e comprou 5 quilos de bacalhau ontem. Cara, uma família grande, ele vai reunir 20 pessoas lá no interior e vai servir bacalhau. Porque ele... Então, assim, e esse cara, assim, ele precisa economizar. Ele gastou R$800 em bacalhau. Né? Vocês entenderam que daí é uma outra... Se a gente não vender, outra pessoa vende. E o apreciador do churrasco, que daí é aquele que tem o apreço pelo evento do churrasco, da sexta de noite, do sábado, do domingo. E aí, para esse cara aqui, a carne é importante, ele escolhe, a gente tem uma carne de qualidade.
Ele gosta de chegar no churrasco e falar assim, cara, paguei a Heineken lá, estão 5 pila no São Lucas. Porque é importante para ele uma cerveja boa, ele não abre mão. E aí vocês devem ter percebido já o nosso posicionamento sobre o preço da Heineken, né? Se o Emerson vê lá o volume de Heineken que circula é muito maior. Por quê? Para deixar essa persona contente com nossa loja. Tá, Felipe, beleza, mas cadê a venda? Como é que a gente faz essa missão ACR? Atraindo, convertendo e retendo os clientes. É assim que a gente faz essa missão. A gente chega nessa estratégia de atrair o cliente, converter ele e reter. Bom, para atrair requer investimento, tá? A gente precisa dar o ingresso do show. Aí a gente vai para um negócio que volta e meia aparece na cidade. Eles botam um gorila dentro de atrás de uma caminhonete e saem com aqueles alto-falantes de igreja. Quem são esses? Viu que eu não falei em animais, né? Eu só falei o jeito que eles atraem. Além de passar com aquela caminhonete toda mal cuidada, batendo tudo, um negócio diferente atrás, né? Um gorila, um palhaço, chamando a atenção, o que eles fazem? Eles vão nos postos de gasolina e entregam um maço assim, ó, de ingresso cortesia para crianças até 7 anos. Criança até 7 anos vai sozinha pro circo? Você, mãe, tô indo lá, já volto. Daí a mãe não quer ir, mas daí o tio, o vizinho, o pai vai, né? Chega na hora de sair de casa, o que a criança faz? Embreta e diz assim, só você e a mãe vai junto. Aí vai a criança, vai ter que ir a mãe, né? O pai, o tio, o avô. Chega lá, então, 2 adultos, uma criança ou 2. As crianças não pagam, os adultos 25 cada um. O que eles fizeram? Eles atraíram pagando o ingresso, botando o gorila e circulando com a caminhonete. O que eles fizeram? Eles trouxeram o cliente certo. Então, atrair... o Oda é nossa persona. Então, eu vou mostrar coisas que o Oda vai olhar. Tá? Então, é ele que eu vou atrair atenção. Ações que a gente, como mercado, pode fazer. Indicar. O Oda indicar para o vizinho vir comprar aqui. A gente faz os encartes já. A gente divulga esses encartes por WhatsApp. A Nai lá embaixo pode chamar o cliente no WhatsApp, isso é atrair. Oda, seguinte, chegou o bucho que tu queria. Ah, me reserva 10 quilos. Beleza, quando tu vem, tu quer mais alguma coisa? O Oda vem aqui pegar o bucho, que a Nai atraiu ele com uma mensagem. Ele chega no açougue e compra mais alguma coisa, tá? E as redes sociais também é uma maneira de atrair. Mas atrair é a parte mais cara, porque requer investimento. O converter requer esforço. Por quê? Porque aí a gente entra no circo e tem lá o tiozinho passando no meio das arquibancadas com a bandejinha de pipoca. As pipocas quase caindo no nosso colo, né? Maçã do amor, né? A criança vem, ai, eu quero uma pipoca. Ele fala assim, pede pra mãe que ele compra um pacotinho de pipoca pra ti. O cara tá sendo o cara de pau? Sim, total, porque ele tá se esforçando. Tá certo ele. Então, converter é o quê? O Oda veio comprar um mondongo, tava com pressa e eu disse, Oda, eu tenho guisado na promoção de segunda. Porque o de primeira, se ele tá comprando mondongo, ele não é um cara que se importa com carne gorda. Porque senão não estaria comprando mondongo. Então eu vou oferecer o de segunda. O que eu fiz? Me esforcei para entender qual é que é do cara. Então o cara vem comprar presunto, tu não pede pra ele, tu não quer mais jabuticaba? O que tu vai se esforçar e oferecer para ele? Se ele vem comprar presunto. O queijo e o pão. Ah, sou intolerante à lactose. Beleza, tu foi pela média. Mas tem queijo sem lactose. Tu se esforçou. Então é fazer algo para o cliente gastar com a gente além do esperado e além do programado. Se entrei aqui para comprar mondongo, eu estou programando fazer mondongo. Então eu posso naturalmente comprar uma cebola.
Eu chego ali e o cara me oferece o guisado segunda que tá na promoção. Eu nem esperava sair daqui com um guisado para guardar no freezer e o cara me ofereceu e eu saí. Então, só porque eu ofereci pro cara. Agora, se eu te oferecesse um filé mignon, tu... Cara, não usa esse tipo de carne. Pô, mas nem vou oferecer, porque o cara, ele tá comprando mondongo. E é entender que a gente precisa atender a necessidade do cliente e gerar necessidade. Quando a pessoa entrou aqui 6 horas da tarde para comprar presunto e queijo, ela já tem uma necessidade que eu preciso atender, né? Quando eu boto o bolo na frente da balança, eu estou gerando uma necessidade dela, porque ela está com fome às 6 horas da tarde. E aí eu estou gerando em ti a necessidade de comprar isso aqui. Ah, mas Felipe, a gente está socando nas pessoas? Não, porque ela sai daqui e vai abastecer, ela entra no posto de conveniência e ela pega uma barra de chocolate. Por incompetência nossa. A gente não obriga ninguém a comprar nada, a gente gera a necessidade da pessoa. Como eu gero a necessidade, tu quer levar um pouquinho de queijo? Bah, verdade, acho que eu não tenho em casa. Às vezes é um favor para a pessoa, porque senão ela chega em casa, não tem o queijo, vai até o Hortafruti às 9h30 da noite para comprar. E aí a gente deixou só porque a gente não se esforçou. Então isso afeta diretamente o nosso ticket médio. E é nesse momento que a loja mostra se fez o tema de casa. Dia de feira, precisa estar no ambiente dia de feira. Dia da proteína, precisa ter algum item exposto lá para a persona fitness. Creatina ou whey, porque esse cara tá vindo. Ou pasta de amendoim, porque ele vai circular. No dia de feira, cara, é a Dona Maria e a alimentação saudável. Sexta e sábado, a companhia do churrasco vai estar aí. O que a gente vai ter além do que eles esperam, tá? Rações, então, que a gente pode fazer é uma exposição estratégica, o bolo na frente da balança, a pasta de amendoim na quarta-feira para o pessoal. Fazer degustação, agora em novembro a gente vai entrar forte com isso. Ter uma precificação, ninguém pega na mão algo que não sabe o preço. Se ele pegar na mão sem o preço, é ser corajoso. Porque o padrão não é, nem vou encostar. Tá? Organização, limpeza e como a gente aborda o cliente, que é o caso do mondongo, do presunto e queijo. Devo me esforçar a entender qual é a tua para eu conseguir, né? Fazendo um parênteses, vocês sabiam que a gente tem dois cérebros? Sabiam ou não? Quem tem medo de cobra aí? Sabia que tu tem o cérebro de uma? Há milhares de anos atrás, a gente tinha um cérebro só, que é só o cérebro de baixo. Esse cérebro de baixo, quando a gente andava com as quatro patas, né? Ele tem uma partezinha bem pequenininha, que é igual o cérebro do réptil, que é aquele negócio já Isso. Isso é o nosso cérebro reptiliano. Que a gente tem a capacidade de reagir em menos de um segundo. E aí isso é reptiliano. Esse cérebro reptiliano, eles comprovaram que num acidente de carro a mãe se preocupa antes com ela do que com o filho. Mas o segundo cérebro entende que, cara, antes é ele, porque eu amo esse serzinho. Mas o cérebro reptiliano antes ele vai fazer a mãe se proteger, se autoproteger, depois proteger o filho. Porque ele é muito rápido. E a segunda parte desse primeiro cérebro, que é uma outra meia maçã, ele sente as emoções. O que quer dizer isso? E aí depois nós temos a massa encefálica, que depois que a gente começou a andar de pé, ele começou a se desenvolver. Então nossos bem antepassados tinham cabeças menores, tá? O que acontece? Ali a gente grava as memórias, a gente processa todas as informações. Então crianças que sobreviveram de guerras, elas têm uma capacidade, na média, de aprendizagem menor, porque elas usam menos o cérebro de cima. A pessoa que é super reativa, que tá sempre... Cara, ela não consegue respirar o suficiente para ativar a segunda parte do cérebro. Não, que é realmente da consciência. Assim. As emoções é que o primeiro cérebro ele é mais ou menos assim, ó. Tem a partezinha pequenininha aqui,
que é reptiliano, e essa parte das emoções. Então ela tá sempre agindo nas emoções, assim. Pega o Buda, né? Ele não sente dor, não sente, porque ele tá só na parte de cima do cérebro, ele tem dificuldade, às vezes, de se conectar com as pessoas. Porque ele tá só na consciência, só na inteligência. Tá? O que isso tem a ver com o varejo? Que se depois de 7 segundos me atendendo, me oferecer uma coisa e tu não conseguiu o meu sim em 7 segundos, tu tem 3 vezes menos chances de vender para mim. Porque aí a informação já foi para o andar de cima, aí começa. Não, porque meu pai me falava isso, porque minha mulher vai me xingar, porque aí começa a pensar tudo. Por isso que quando a gente tá com fome, a gente compra mais ou menos. Mais, porque só tá ali no debaixo. Cara, tamo com fome, manda comida. Mata se precisar. Nós precisamos de comida. E aí a gente vai aqui. Entendeu? Então por isso que se o bolo precisa, daí às vezes eu já escutei, Felipe, mas tem ali. Não precisa botar na frente da balança assim, mas se eu virar para trás vai dar 10 segundos. Eu já não compro mais. Eu já não consigo mais gerar necessidade. Então o produto precisa estar exposto. 7 segundos. Passou de 7 segundos, divide por 3 as chances que a gente tinha. Isso aí. Aham. Sei. Aham. Isso aí. Daí eu tomo uma tomada de decisão, né, menos emotiva. Muito bem. E por último, pessoal, como é que a gente retém o cliente? Aqui precisa dedicação. Porque a gente precisa dizer tchau depois do show do circo com a mesma empolgação que a gente deu oi na chegada. Tá? O final vai ser sempre lembrado e a jornada de compras termina no vaso sanitário da casa dos nossos clientes. Por quê? Eu vim aqui, entrei, loja organizada, estacionamento iluminado, 7 da noite, encontrei tudo que eu precisava, o pessoal me atendeu bem, ela me ofereceu presunto, queijo, o pão folhado, passei no caixa, tinha um monte de pessoas, mas fui super bem atendido, tranquilo, fiz o churrasco, carne top, super macia, todo mundo saiu de lá contente. O dia seguinte mandaram no grupo, passei mal, eu também passei mal. Nós estávamos em 5, 2 pessoas passaram mal. O que acontece? Cara, foi a carne. Depois eu descobri que o queijo coalho, os dois eram intolerantes à lactose. O que eu quero dizer? Que uma vez era só até a porta, né? O Oda é mais antigo no atendimento, é só até a porta. Cara, hoje é no vaso. Se não deu nada de errado, beleza, com certeza ele vai voltar. Deu alguma coisa diferente, ele tá, próxima vez eu vou tentar pegar em outro lugar, vamos ver se é a carne. Estendeu a nossa responsabilidade. Quando eu chego pro Oda, se eu vou fazer estrogonofe e me ver a carne mais barata, o Oda dá pescoço pra mulher. Ele fez o que ela pediu, né? Dá a carne mais barata que tu tem. Chegou em casa, além de dura, teve que desossar. Viu aquele monte de carne no osso que não conseguiu tirar com a faquinha de serrinha. Tu acha que ela vai voltar a comprar carne do Oda? Então, assim, eu quero uma carne para estrogonofe. Olha, eu tenho colchão mole ou catrata, tem uma mais barata. Até tenho, mas assim, pode te dar problema lá na cozinha. Mas Felipe, eu tô falando, tu fiz o que ela me pediu, a mais barata, mas não dá mais, só isso. Tá? Então, o que pode interferir? Falhar quando o cara mais contava. Cara, ele passou na frente do Cairu, do Hortafruti, do Apolo, do Caetá, pra comprar pão aqui às 7h30. Chegou aqui, não tinha. Sabe? Todo aniversário eu pedi 50 grossos e as gurias esqueceram da encomenda. Cara, meu aniversário, bicho. De 33 anos, eu só vou fazer 33, idade de Cristo, uma vez na vida. Eu só queria um grosso para cada colega de trabalho meu. E não fizeram. Isso interfere se o cliente vai voltar ou não, tá? Vamos lá, atrair eu pago para ele vir. Reter, eu me esforço para converter e ele gastar mais do que esperava aqui com a gente. E reter é que ele venha sem eu precisar do ingresso do show, que ele venha naturalmente, que ele venha de graça, tá? Outra coisa, a qualidade do produto, mas vender uma carne dura, cara, não volto. Outra coisa, deu um problema lá na frente e as gurias não souberam conduzir, não porque foram grossas, porque foram inseguras. Eu também tenho a possibilidade de não voltar.
Porque a insegurança, ela deixa o cliente pensar o que ele quiser. E a experiência dentro da cozinha, o caso do estrogonofe. A pescoço não pode. Ações que a gente pode fazer: diminuir a fila no caixa lá na saída, pensar sempre no ato do consumo, tá? Como é que a pessoa vai usar lá? O caso do granel, que nós tínhamos uma etiqueta que quando o cliente chegava em casa para abrir o saquinho do tempero do granel, ela tinha uma cola muito forte e rasgava o saquinho. Não compro mais. E aí a gente teve que voltar com aquela etiqueta que a etiqueta sai fácil, porque daí ele usa, de abre e fecha, ele fica bem contente. É uma maravilha. Não rasga o pacotinho. E diminuir os atritos. A gente ir diminuindo. Ah, não, tu quer encomendar grosso, ele tem que subir lá na cozinha. Não pode ser na padaria, porque é a cozinha que produz. Não, tu quer 280 fatias de presunto, tu entra ali na Femberia e fala com a Andressa. Eu vou criando atrito desnecessário com o cliente. Certo, galera? Então, lembretes. A gente precisa dar o ingresso, vender a pipoca e agradecer na saída do show. E tô louco para ver o resultado que vocês vão fazer com tudo que eu falei aqui hoje. Uma salva de palmas para nós.